Então nós estamos vendo aqui sobre os requisitos essenciais para uma pregação eficiente, né? Nós vemos lá os dons espirituais, que não está na revista, vemos os dotes naturais, nós vimos aqui a cultura geral e vimos também a habilidade. São coisas essenciais para uma pregação eficiente. Mas nós sabemos que não é somente isto que é exigido do pregador. Não apenas essas coisas, e também não apenas a cultura. O que se exige de todo aquele que prega a palavra de Deus é uma profunda fidelidade ao Senhor e aos princípios da sua palavra. Porque nós não pregamos apenas palavras, né? Nós pregamos exemplo. Nós não pregamos apenas aos ouvidos das pessoas. Nós pregamos também aos olhos das pessoas. Então é muito importante que tudo aquilo que nós vamos pregar seja uma coisa que a gente tenha conseguido viver, porque o exemplo, né, ele fala mais alto do que a palavra. Como diz aqui a nossa lição, a vida de santidade do pregador, ela pode ser comparada a um médico, né? O pregador que não tem uma vida de pureza diante de Deus, ele é comparado ao médico que vai fazer uma cirurgia sem fazer asepsia, sem lavar as mãos. O que vai acontecer? Ele vai causar mais mal do que bem. Ele vai trazer talvez infecções, né? E de repente a pessoa vai ficar mais doente ainda. Charles Spurgeon dizia: um pregador infiel é um agente de Satanás na igreja. Veja que isso aqui é uma coisa muito profunda, né? Quando a gente não segue os princípios de Deus, nós podemos estar sendo instrumentos de Satanás. John Wesley dizia: dá-me 100 homens que não temam, que não amem senão a Deus e não temam senão o pecado, e com eles eu mudarei, eu abalarei o mundo. Charles Spurgeon, ele pediu 100 homens. Nós vemos que Jesus, com 12 homens, né, ele mudou o mundo, não precisou 100. E esses 12 homens que Jesus chamou, que Jesus pediu ao mundo, não eram pessoas dotadas de profunda santidade. Eram pessoas que muitas vezes estavam brigando entre si por cargos, né? O sênior. Oi? É tipo uma posição sênior. Não, de sênior não, de presidente mesmo. Eu não queria ser. A posição. A pregação, ela não é somente algo assim bem preparado segundo a exegese, não é somente uma sólida teologia e uma brilhante apresentação. A pregação, ela tem que ser, antes de tudo, uma coisa que glorifica a Deus. E uma pregação que glorifica a Deus, somente um homem santo no púlpito, somente uma pessoa que tem uma vida de santidade que ele vai conseguir fazer isso. Uma pregação de uma pessoa que não tem santidade não vai converter os perdidos, não vai edificar a igreja, não vai glorificar a Deus. Então é necessário que a pessoa tenha uma vida de santidade para que ele possa ser um pregador. A pregação, ela consiste em sólida teologia. A pregação está enraizada na vida do pregador. Uma pessoa que não tenha uma vida de santidade diante de Deus não deve subir ao púlpito, porque muitas vezes ele vai ser um hipócrita, né? Ele está falando de uma coisa que ele não vive. E o que Jesus mais condenou nos escribas e fariseus? Vocês falam, mas vocês não fazem. Vocês ensinam, vocês colocam fardos pesados sobre a vida dos homens, sobre os homens dos homens, mas nem com um dedinho mínimo vocês tentam levar. Eles não faziam nenhum esforço para cumprir o mandamento de Deus. Aqui disse sobre Robert Murray McKinney, que era um pregador da Escócia. O comentário que se fazia a respeito da vida dele é que todas as vezes que ele subia ao púlpito,
mesmo antes de dizer uma palavra, mesmo antes de pronunciar alguma coisa, o povo já começava silenciosamente a chorar. O pessoal já começava a soluçar. Por quê? Porque era um homem que ele vinha da presença de Deus. Era um homem ungido por Deus. Era um homem que sabia que ele precisava ter uma vida da presença de Deus para cumprir o seu ministério. Então, ele trazia esse impacto na vida das pessoas. A profundidade do ministério, ou o sucesso do ministério, não está relacionado ao nosso sucesso diante dos homens, mas à intimidade que cada pessoa tem com Deus. Quando a pessoa tem uma vida de intimidade com Deus, ele vai ter um sucesso no ministério. Um pregador bíblico eficaz, ele faz com que a pregação de Deus é aceita e o nome de Deus é glorificado. Aquele que não quer estudar, que não quer aprender, ele precisa parar de ensinar, porque quem cessa de aprender, como diz aqui o texto da nossa lição, cessa de ensinar. A pregação é algo que precisa, ou a palavra de Deus é algo que precisa estar enraizada na vida do pregador. Uma pregação, ela vai ter um certo valor para a congregação se ela tiver um custo para nós. Se uma pregação não tiver nenhum custo, se for muito fácil pregar, as pessoas não vão dar valor algum. Eu me lembro de um pastor que dizia assim: eu preparo o meu sermão quando eu estou indo para a igreja. Eu vou a pé para a igreja e eu saio de casa meditando e Deus me dá o tema, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e eu entro no púlpito, eu entro na igreja e eu já tenho uma mensagem, né? Então eu preparo a minha mensagem, o caminho da igreja. Então veja bem quanto custou para esse pregador. Aí diz que alguém disse assim para ele assim: olha, é bom você mudar para mais longe da igreja, viu? Porque não tinha muito custo, né? A pessoa não precisou investir muito tempo. Porque quando nós pregamos, o que nós fazemos? Nós repetimos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus. Então eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus para eu pregar a palavra de Deus. Então nós vemos hoje muitos pregadores despreparados. E não é porque a pessoa é nova no púlpito, não. Ele já às vezes é antigo e às vezes ele está despreparado. Qual é a causa desse fracasso de alguns pregadores? Não tem a presença de Deus. Uma coisa é a presença de Deus, com certeza, certo? Mas nós sabemos que todos nós temos um QI, que é o quociente de inteligência. Uns têm mais e outros têm menos. Então, uma pessoa que tem um quociente de inteligência mais elevado, ele vai demorar menos tempo para preparar uma mensagem. Não é verdade? Ele vai preparar menos tempo, porque ele capta com facilidade tudo aquilo que está sendo expresso no texto. Então, ele vai gastar menos tempo. Aquele que tem um QI mais baixo, ele vai gastar mais tempo. Então, uma pessoa que tem um QI elevado, se ele gastar menos tempo, ele vai trazer uma mensagem de edificação, uma mensagem inteligente, uma mensagem bíblica. Aquele que é menos, se ele gastar menos tempo, ele vai trazer uma mensagem que não vai satisfazer. Então, qual é o segredo? Tanto daquele que tem um QI elevado e aquele que tem um QI menor. É o tempo que ele gasta para preparar a mensagem. Mas acima de tudo, se ele não for uma pessoa que passa um tempo em oração exclusivamente para preparar a sua palavra, também ele vai ter dificuldade. Então a mensagem, a pregação vai ser uma pregação realmente muito pobre. A nossa pregação, ela não pode ser uma pregação assim fria. A retórica não vai trazer unção. Não é através também de imitação. Tem muitas pessoas que começam a imitar os outros e imita até a unção, né? Mas unção não tem nada. Então, nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que vai trazer a unção ao pregador. Então, ele precisa realmente depender do Espírito Santo de Deus.
Os nossos sermões jamais pegarão fogo, a menos que o fogo do Espírito Santo queime em nossos corações. A pregação, como diz Richard Baxter aqui, tem que ser uma pregação apaixonante. E o que é você ter paixão ao fazer uma coisa? O que é de fato paixão? Paixão é aquilo que você gosta. E esse Richard Baxter aqui, ele diz aqui na nossa lição, que ele pregava tão apaixonado, que ele sentia que ele não ia pregar novamente. Ele pregava como se estivesse pregando pela última vez. E ele pregava como se ele estivesse morrendo para pessoas que estão morrendo. Ele sentia realmente essa paixão. Então, nós não vamos conseguir pregar a palavra de Deus eficazmente se nós não pregarmos a palavra de Deus com paixão. Então, paixão é você gostar daquilo que você está fazendo. O George Whitefield, que o escritor cita aqui, era um evangelista e era um grande avivalista do século XVIII. E ele fez muitos trabalhos de evangelismo em todos os Estados Unidos, ele foi até para a Inglaterra, Londres e tal. E um dia, um amigo do David Hume aqui encontrou esse filósofo deísta nas ruas de Londres, caminhando apressadamente para ir a um lugar, e ele perguntou para ele: onde que você está indo apressadamente? O que você está indo fazer? Eu estou indo ouvir o George Whitefield pregar. E ele diz: mas você não acredita no que ele prega, né? Não, eu não acredito, mas ele acredita. Quer dizer, ele pregava com tanta paixão que um deísta, uma pessoa que já havia abandonado o cristianismo, que não cria em Deus, num Deus criador, ele ia ouvir aquele homem pregar e ele via que aquele homem tinha paixão ao pregar. Esse George Whitefield aqui, ele era um homem que ele chegou a pregar para 1 milhão de pessoas. Diz que ele tinha uma voz assim, ele usava a sua voz assim, numa entonação assim magnífica, e ele pregava e o povo chorava na pregação dele, que ele levou milhões e milhões de pessoas aos pés do Senhor Jesus. Isto é pregar a palavra de Deus com paixão. Em que consiste a pregação? A pregação consiste em manifestação do poder de Deus. Se não houver manifestação do poder de Deus, não há pregação. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Então, se nós vamos pregar, nós precisamos, acima de tudo, saber: Deus, eu preciso do mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos trazer capacitação, é o Espírito Santo que vai trazer unção, é o Espírito Santo que vai nos dar paixão para pregar a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus como estivessem transmitindo um noticiário, né? Uma coisa fria, não tem empolgação, não tem nada. Então, se nem aquele que está pregando, né, ele está convicto daquilo que ele está fazendo, ele está fazendo aquilo com desejo de que as pessoas alcancem a Deus, se nem ele tem isso aí, muito mais as pessoas que estão ouvindo, né? Então, a pregação consiste em lógica pegando fogo e em raciocínio eloquente. O que é uma lógica? Esses dias atrás eu estava vendo um filminho com o André, e eu pensei: nossa, que coisa interessante, né? A avó, é um filme infantil. A avó foi com as crianças na praia, os menininhos, né? É filme do Midinho isso aí. Vocês conhecem o filme do Midinho? E a avó foi com as crianças na praia e as crianças entraram na água, estavam brincando e o menininho ficou fora da água. E aí de repente passou o rapazinho vendendo sorvete, sorvete e tal. E a avó perguntou para os meninos se queriam sorvete. E ele: eu quero sorvete. Aí todos eles saíram da água e vieram comprar o sorvete. Estavam chupando sorvete e o menino falou assim: olha, graças a Deus, né, que nós estamos aqui nessa natureza. Não estou bem lembrado certinho, mas ele estava nessa natureza que Deus criou, né? Como é bonito isso aqui. E aí o menino falou assim: que é isso, rapaz? Você acredita numa coisa dessa? Imagine só, o mundo que existe hoje, ele foi criado através do Big Bang, né? Foi criado o Big Bang, não tem nada disso não, eu não acredito nessas coisas. E o sorveteirinho foi embora e os meninos ficaram ali.
Aí de repente, o menininho estava fazendo um castelo na areia, ele não conseguia fazer o castelo. Mas aí o outro foi ajudar e fizeram um castelo bonito assim e tal. E estava aquele castelo bonito. O sorveteirinho estava voltando, né? E disse, olha que coisa bonita, quem que fez um negócio desse? Eu falei, isso que aconteceu por um acaso, veio uma onda que assim, ó, e de repente saiu esse castelo aí. E eu não acredito numa coisa dessa, que uma onda foi fazer isso aí. Pois é, você estava acreditando que um Big Bang explodiu e aconteceu esse mundo? Se você não acredita na criação do mundo, como que você pode não acreditar nisso aqui? Aí eu falei, sabe, você tem razão. Então são argumentos lógicos. Um argumento desse é um checkmate, né? A pessoa não tem por onde escapar. E muitas vezes nós temos que usar argumentos lógicos. Eu acho que uma vez eu falei aqui, eu estava na casa do meu irmão, não me lembro se eu falei aqui, eu estava na casa do meu irmão e nós estávamos discutindo sobre fé, sobre vida eterna. Acho que eu falei, não falei? E ele falou assim, sério, se você estiver errado, né? Eu falei, tudo bem, se eu estiver errado, eu não vou perder nada. E você? Isso é um argumento lógico, né? Não tem versículo bíblico, não tem nada, mas é um argumento lógico. Eu calei ele na hora e ele ficou pensativo, né? Nós devemos então entender que a pregação é algo admirável e é algo emocionante. Uma coisa que uma pessoa pode estar envolvido, porque é algo admirável. Por que é algo admirável e emocionante? Porque quando você vê um pregador que preparou-se para pregar, você fala, nossa, que bonita a pregação, né? Admira aquilo. Por que é emocionante? Porque quem prega a palavra de Deus, ele sente aquela emoção gostosa. Ele, depois de pregar a palavra de Deus, ele está indo embora para sua casa, ele sente que ele cumpriu, ele sente um prazer muito grande. Então, é algo admirável e é algo emocionante. Mas não é algo só para isso, é algo que nós vamos ter um benefício aqui na nossa vida. Uma pessoa que prega, ele sente bem. Uma pessoa que prega a palavra de Deus, ele sente que cumpriu o seu dever. E também na eternidade, né? Você imagine só uma pessoa que ele viveu a vida inteira pregando a palavra, sempre testemunhando, seja no púlpito ou seja pessoalmente, ele viveu a vida pregando a palavra de Deus. Lá na eternidade, o que ele não vai ver? Ele vai ver pessoas que estão salvas, né? Ele vai receber a recompensa, porque a Bíblia fala perfeitamente sobre isso, que aqueles que labutaram na obra de Deus vão receber a recompensa. Então não é algo somente para nos emocionar, para as pessoas admirarem, mas algo que vai trazer benefício para nós na eternidade. Bom, se nós temos que pregar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Então eu vou pegar a Bíblia e vou ficar arrumando sermão, né? Vou ler a Bíblia para mim criar sermão. Não, nós temos que ler a Bíblia para alimentar a nossa alma, né? Nós temos que ler a Bíblia porque ele é o pão que Deus enviou para nós. Nós temos que ler a Bíblia porque através da Bíblia nós conhecemos Deus e conhecemos aquilo que Deus fez. Quando Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo, o diabo mandou ele transformar a pedra em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler a Bíblia, não para buscar sermão, não apenas para termos informações, mas para crescermos no conhecimento de Deus. Como nós lemos o texto aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós temos alimento para alimentar os outros. Por exemplo, uma pessoa que não come, né, ele não vai conseguir nem trabalhar, né? Se ele não se alimentar pelo menos 4, 5 vezes por dia, chega daí uns dias ele vai estar morto. Por quê? Porque ele precisa do alimento. E assim também é espiritualmente. Nós precisamos cada dia nos alimentarmos para que a nossa alma tenha alimento e nós possamos ter vida e vida espiritual. A palavra de Deus, como nós já dissemos a outra vez aqui, ela é preventiva, corretiva, diretiva e curativa. Então ela não somente nos previne do mal,
mas ela nos corrige, ela nos dá direção e ela cura a nossa alma quando nós estamos doentes por causa do pecado. Amém? Amém. Então vamos parar por aqui e na semana que vem a gente continua.